Oi pessoal, então na aula passada eu te apresentei a grandeza quantidade de movimento, a gente fez uma conta só para fixar um pouco a ideia na cabeça, te apresentei a unidade, e agora a gente vai trabalhar o que de fato importa, que é a conservação da quantidade de movimento nos sistemas isolados. E é bem poderoso esse enunciado, porque a gente consegue resolver muitos problemas e trabalhar sistemas aparentemente complexos com esse princípio de conservação. Então, vamos começar. Deixa eu definir para você o que a gente chama de sistema isolado em física. Quando a gente escolhe estudar um corpo ou um conjunto de corpos, o que a gente está fazendo é delimitando um sistema. Você está escolhendo quais elementos compõem o teu sistema. Se os elementos desse sistema eles trocam forças apenas entre eles, a gente diz que o nosso sistema é isolado. Por exemplo, você tem os objetos aqui, o objeto A caminhando por aí, o objeto B também caminhando por aí, o objeto C também andando por aí, tá? E para estudar o comportamento dessas coisas, você tem que delimitar o que você vai estudar. E no caso, eu quero estudar apenas os elementos A e B. Então, quando eu defino o que eu vou estudar, eu estou definindo o que a gente chama de sistema. O meu sistema é composto pelos objetos A e B. O objeto C, ele é externo ao sistema. Ele não faz parte. Vamos pensar em alguém que empurra um objeto aqui, um outro exemplo, tá? Alguém pega e empurra esse cara vai ganhar velocidade para cá, por exemplo, tá? Se eu delimitar o meu sistema como apenas o objeto, a força inicial aplicada no objeto que permitiu o movimento dele é uma força que veio desse outro elemento, vamos chamar de elemento E de elemento. E esse elemento E, ele é externo ao sistema. Então, a força que inicialmente empurrou o camarada é uma força externa ao meu sistema. Essa é a famosa força externa, né? Que ela não pertence ao sistema e ela pode introduzir energia ou tirar energia do sistema, realizando trabalho sobre o sistema. E o último exemplo, vamos pegar uma bomba aqui. Isso aqui é uma bomba. Se eu escolher a minha bomba como sendo o sistema, eu posso esperar que essa bomba exploda. Então, numa condição final, você vai ter pedaços voando para todos os lados aqui. E o meu sistema, ele continua sendo a bomba, que agora está fragmentada. E o interessante aqui é a energia que tornou possível o movimento dos fragmentos é uma energia interna ao sistema. É uma energia que já estava aqui dentro, contida na bomba, através da energia potencial química da bomba, desde o início do problema. Então, esse aqui é o estado inicial do meu sistema, esse aqui é o estado final do meu sistema. E de novo, o que moveu os pedaços da bomba foram forças internas ao sistema, porque eles estavam dentro do meu limite inicial. Por que eu estou discutindo isso com vocês? Porque o princípio da conservação da quantidade de movimento, ele diz respeito a sistemas isolados apenas, que são aqueles cujos constituintes eles trocam forças apenas entre eles. Então a gente vai dizer que a quantidade de movimento inicial do meu sistema é igual à quantidade de movimento final do meu sistema como um todo. E o último comentário, falta aqui a notação vetorial, mas não se preocupe com isso no momento, porque a gente vai ter uma aula só para tratar de movimento em duas dimensões com a conservação da quantidade de movimento. Então, dito tudo isso, vamos para os exercícios para fixar as ideias e aplicar de vez a conservação da quantidade de movimento. Então, tá aí o primeiro problema, é um clássico. Exercício 1. Dois móveis trafegam pela rua com velocidades indicadas. Então está aqui móvel A com velocidade de 4 metros por segundo, móvel B com velocidade de 2 metros por segundo. Obviamente eles vão colidir, porque o móvel A está mais veloz que o móvel B e a seta indica que eles andam para a mesma direção e sentido. Suas massas são MA igual a 100 kg e MB igual a 60 kg. Então são dois móveis, você pode imaginar o que você quiser, que sejam esses caras aí. E o móvel A é mais pesado que o móvel B. Após a colisão de A na traseira de B, eles passam a caminhar com novas velocidades. Ou seja, é isso aqui que aconteceu. A velocidade do A mudou para 2,5. Ele continua andando para a direita e o B a gente vai ter que descobrir. Determina a velocidade de B após a colisão. A gente chama essa velocidade de V'. Então está aqui uma animação que mostra o que aconteceu. Você percebe que o móvel A ele vai colidir na traseira do móvel B
e na colisão ele passa a andar com uma velocidade de 2,5, uma velocidade menor. E perceba que o móvel B ele foi impulsionado, ele aumentou a velocidade, e é isso que eu quero calcular. Então, pessoal, para eu aplicar a conservação da quantidade de movimento nesse exemplo, eu preciso garantir que o meu sistema composto por corpos A e B, que eu estou delimitando aqui, eles são um sistema isolado. E é fácil garantir isso porque a força de contato entre eles foi uma força interna ao sistema. E a força de atrito entre os veículos e o solo a gente vai considerar como desprezível. Então, isto é um sistema isolado. Dessa maneira, eu posso dizer que a quantidade de movimento inicial do sistema é igual à quantidade de movimento final do sistema. No início, eu tenho dois corpos. Então, a quantidade de movimento inicial é a soma da quantidade de movimento do A, MAVA, com a quantidade de movimento do B, MBVB. No fim, eu continuo tendo dois corpos. Então, a quantidade de movimento final é MAVA, só que agora a velocidade do A mudou, então eu vou colocar uma linha para representar a mudança. É um símbolo diferente desse aqui, mais a quantidade de movimento do B depois da colisão, MB vezes VB'. Vou substituir os números aqui. Então a massa do A é 100, a velocidade do A no início é 4, a massa do B é 60 e a velocidade do B no início é 2. De novo, a massa do A continua sendo 100, só que agora a velocidade após a colisão é 2,5, mais a massa do B é 60 e a velocidade do B após a colisão é o que eu quero descobrir. Vou deixar assim, VB'. Vamos resolver as multiplicações e eu tenho 400 mais 120 é igual a 250 mais 60 VB'. Eu vou colocar um parênteses aqui para você não juntar esse 60 com esse 250, beleza? Esses caras aqui andam juntos até o final e eu vou isolar esse termo. Vou deixar esse termo desse lado, passar o 250 para lá diminuindo. Então eu tenho 400 mais 120 menos 250 igual a 60 VB'. Tudo isso aqui dá 270 igual a 60 VB'. E para terminar a conta eu vou passar o 60 dividindo. Vamos terminar a conta aqui. Então VB' é igual a 270 dividido por 60. E se você fizer essa conta, você vai ter 4,5 metros por segundo. Essa é a velocidade do B após a colisão com o móvel A. Então, de fato, o B estava andando lento, ele tomou um belo no empurrão e passou a andar com uma velocidade de 4,5. Enquanto o A desacelerou um pouco, né? Ele vinha vindo com 4 e desacelerou para 2,5. E perceba o seguinte, a colisão em si é um fenômeno complicado, porque você não tem detalhes de como foi a interação entre A e B, o que houve de deformação, como os átomos interagiram e tudo mais. Então, para fazer a nossa análise e descobrir velocidade depois, o que nos interessa é apenas a condição inicial e a condição final. Eu posso ignorar, por hora, todo o processo intermediário da colisão. O que eu quero dizer com isso é que você pode trocar o móvel A e o móvel B por qualquer outro móvel ou tentar montar um modelo diferente para o teu sistema. Isso aqui poderia ser uma bomba explodindo, isso aqui poderia ser pessoas jogando objetos uns para os outros, partículas desintegrando, de tal forma que, se você garante que o sistema está isolado, você pode fazer essa análise sem se preocupar com a maneira que os objetos interagiram. Vamos fazer mais um exemplo para fixar a ideia aqui então. Bom, nesse exemplo 2 você vai ver que a análise é a mesma. O que muda são as massas e as velocidades, tanto antes quanto depois. Só para a gente fixar a técnica de como resolver, tá? Então agora eu tenho dois carros, o A e o B, certo? A massa do primeiro é 500 e a massa do B é 15.000. Tá? Então isso aqui não é bem um carro, isso aqui é um caminhão. Então é um carro com velocidade de 10 e um caminhão com velocidade de 2. Isso aqui às vezes acontece na rodovia, né? O caminhão está trafegando bem lento, a 2 metros por segundo, e vem um carro, um veículo que não está prestando atenção e vai colidir na traseira do caminhão. Após a colisão, o carro A inverte o sentido do seu movimento. A colisão foi tão forte que o carro A bateu e voltou. Ele voltou com uma velocidade de 4 metros por segundo. A seta está indicando que ele está caminhando no sentido contrário. Enquanto que o móvel B, o caminhão, continuou caminhando para a direita. Vamos descobrir qual é a velocidade do caminhão após a colisão. Então, fazendo de novo as nossas considerações, desprezando o atrito,
A única força trocada entre os dois carros, que são o meu sistema, é a força de contato entre eles, é uma força interna ao sistema. Então, A e B formam um sistema isolado. É o que eu escrevi aqui. Bom, dito isso, você pode dizer que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final do meu sistema todo. Vamos fazer bem rápido. No início, eu tenho o corpo A de massa 500 kg, viajando com uma velocidade de 10. Eu também tenho o corpo B de massa 15.000 kg, viajando com uma velocidade de 2. No fim, eu tenho o corpo A com massa 500 kg, viajando com uma velocidade de 4. Mas toma cuidado, porque agora, como ele inverteu o sentido do movimento, necessariamente você precisa pôr um sinal negativo na velocidade. Mais a quantidade de movimento do móvel B, que é a massa do B 15.000, vezes a velocidade final que você não conhece, VB'. Então tá aí, a gente tem que fazer essa conta. Então resolvendo aqui bastante rápido, 500 vezes 10 mais 15.000 vezes 2 é 30.000, igual 500 vezes menos 4, isso aqui é menos 2.000, mais 15.000 vezes VB'. E de novo eu vou colocar um parênteses aqui, para você não misturar esse 15.000 com esse menos 2.000, beleza? Vamos isolar esse termo, vamos deixar ele aqui desse lado, então esse número vai para o lado de lá somando. 5.000 mais 30.000 mais 2.000 igual a 15.000 VB'. Então do lado esquerdo a gente tem 37.000 e do lado direito continua 15.000 VB' vezes VB', tá aí. Bom, então para terminar a conta, VB' vai ser igual a 37.000 dividido por 15.000. Então VB' é igual a 2,47 metros por segundo. E eu arredondei esse final aqui, então aproximadamente 2,47. Então, fazendo uma análise bem rápida, o B andava com velocidade de 2. Depois do impacto, ele aumentou pouco a velocidade dele. Por quê? Porque ele é um corpo muito massivo, 15.000 quilos. Ele é 30 vezes mais massivo do que o objeto que bateu nele. Então, isso aqui pode ser a colisão de uma moto com um caminhão, por exemplo. Enquanto que o objeto mais leve, que caminhava com 10, ele foi espirrado para trás com uma velocidade de 4. A animação é mais ou menos essa. Lá vem o objeto bem rápido, bateu e voltou, foi espirrado para trás, velocidade de menos 4. De novo, repetindo, você percebe que o B ele nem muda direito a velocidade, né? Então é isso aí, pessoal. Essa é a nossa análise. Vamos fazer mais um exercício, então, para fixar mais a ideia e mudar cada vez mais os sistemas para você ver a generalidade da quantidade de movimentos. Aqui os patinadores. Muito bem, tem dois patinadores. A patinadora A com velocidade de 4 está indo na direção do B, certo? Ambos estão indo para a direita. Em algum momento eles vão se encontrar e quando eles se encontram, eles grudam. Depois que eles grudam, depois que eles se abraçam, a pergunta é: qual é a velocidade final dos dois patinadores? Porque agora eles são uma coisa só, viajando com a mesma velocidade para a direita. E o item B vai te perguntar: verifique se há conservação da energia cinética. De novo, essa energia cinética. Ó. Vamos fazer a análise com calma. Então, item A. O sistema patinador A mais patinador B é um sistema isolado. O gelo não oferece atrito, o atrito pode ser desprezível. A única força trocada é uma força interna, a força trocada entre eles quando eles se abraçam. Então vamos escrever a quantidade de movimento inicial igual a quantidade de movimento final. No início eu tenho dois corpos, o A e o B. Estou escrevendo a quantidade de movimento para ambos. E no final eu tenho um corpo só. Eles estão grudados, é uma coisa só isso aqui, certo? Esse corpo único, ele tem uma massa grande m e tem uma velocidade v que eu quero descobrir. Essa massa grande m nada mais é do que a soma das massas, ma mais mb, e do lado de cá não muda nada. Vamos colocar os números aqui já. Então os números ficam... Então fazendo a conta, aqui a gente tem 320 mais 80. E do lado de lá a soma das massas, que é 80 mais 40, 120. Então, no lado esquerdo a gente tem 400 igual a 120 vezes V. E se você fizer essa conta, e se você passar o V, e se você passar o 120 dividindo, 400 sobre 120 é a nossa resposta final. Isso aqui é igual a uma dízima periódica que dá 3,333, vamos arredondar para o segundo 3 aqui, metros por segundo. Essa é a velocidade dos dois
após a colisão. Perceba primeiro que não é uma média das duas velocidades, certo? Você tem que fazer a consideração da quantidade de movimento. Item B. Verifique se há conservação de energia cinética. Item B. Verifique se há conservação de energia cinética. E para fazer essa verificação é fácil, porque calcula a energia inicial do sistema, depois calcula a energia final do sistema e compara. Se elas forem iguais, houve conservação. Se elas forem diferentes, não houve. Então, no início, eu tenho dois corpos se movendo. Então, eu tenho energia de movimento para cada um. A energia de movimento do A é a energia cinética dele, mva² sobre 2. E a energia de movimento do B é a energia cinética do B, mvb² sobre 2. Se você fizer essa conta, você vai obter 720 joules. Será que essa energia vai ser igual à final? Vamos fazer a conta da final. No final, eu continuo tendo movimento, então eu tenho energia cinética, mas de novo é um corpo só, cuja massa é a soma das massas. Então vamos fazer a conta aqui. MA mais MB é igual a 120 kg. Você vai multiplicar pela velocidade final ao quadrado, que a gente calculou, 3,33 ao quadrado, e vai dividir tudo isso por 2. Se você fizer essa conta, você vai ter 665, vamos arredondar para 3 aqui. 3 joules aproximadamente. Olha só. E olha só, claramente a energia que você tinha no começo é diferente da energia final. Então houve dissipação de energia. Mesmo isso aqui sendo um sistema isolado, ele não é um sistema fechado. A energia, ela se dissipa. E como é que ela se dissipou no caso? Aqui pode ser na forma de som, aquecimento dos corpos, porque teve colisão, e deformação dos corpos. Sugiro você voltar nos dois exercícios anteriores e calcular se houve dissipação de energia naqueles problemas. Fica aí como exercício de casa, porque vai cair na prova, né? Claro, sempre. O próximo exercício, esse exercício é muito bom, é o exercício da bomba. Uma bomba de massa 1 kg vem rolando com velocidade de 5 metros por segundo. Muito bem, então vamos desenhar uma bomba rolando aqui. Essa bomba está rolando e vou supor que a velocidade é de 5 metros por segundo para essa direção aqui. Essa é a velocidade inicial da bomba. De repente, a bomba ela explode em duas partes. Massa 0,2 kg e massa 0,8 kg. Os pedaços voam em direções opostas. Eu vou desenhar eles voando assim, ó. E a pergunta é: qual é a velocidade do pedaço maior? E o pedaço maior é o B, né? Aqui 0,8 kg. E o A é 0,2 kg. Então eu quero descobrir essa velocidade após a explosão, vamos chamar de V', sendo que eu conheço a velocidade do primeiro pedaço, 50 metros por segundo. Então essa velocidade V' é de 50 metros por segundo. Item A. Bom, a minha bomba é um sistema isolado, a única força que separou os pedaços foi uma força interna do sistema, então a gente vai dizer que a quantidade de movimento no início é igual à quantidade de movimento no fim, e no início eu tinha uma bomba bem grande, com uma massa m e uma velocidade de 5. No fim eu tenho dois pedaços separados, o pedaço de massa ma e velocidade v', e o pedaço de massa mb e velocidade vb'. Qual que é a massa inicial da bomba, querido? Bom, se você sabe que não houve perda de massa e essas são as massas dos pedaços, a massa inicial tem que ser 0,8 mais 0,2, né? 1 kg. A massa do pedaço A é 0,2 e a velocidade é 50. Mas você não vai colocar 50 de cara, né? Você vai colocar menos 50. Porque eu estou considerando que o pedaço A está andando para a esquerda. Mas a massa do B é 0,8 e a velocidade do B que eu quero descobrir. Então, fazendo a conta aqui, eu vou ter 5 igual menos 10 mais 0,8 VB'. É claro que você não vai juntar esse 0,8 com o menos 10, né? Vou até pôr um parênteses aqui. Esses caras aqui andam juntos até o final. Voltando para minha conta, o 10 vai para lá positivo, então eu tenho 15 igual a 0,8 VB'. Passando o 0,8 dividindo, eu tenho 15 dividido por 0,8, que me dá 18,75 metros por segundo. Muito bom, então tá aí a velocidade do segundo pedaço. Então um voa com 50, o mais levinho voa com uma velocidade maior, enquanto que o mais pesado com uma velocidade menor. De onde veio a energia cinética de cada pedaço? Essa energia cinética que esses pedaços ganharam vieram primeiro daquela quantidade de energia cinética no início e também da energia química que a bomba tinha acumulado.
Então você vai escrever assim, ó. Entendido isso aqui? Vamos para o item C. O item C é o seguinte: calcule a altura máxima que o pedaço maior atinge. Considere conservação da energia após a explosão. Esse pedaço B, vamos supor que esse pedaço B está subindo. Vamos supor que esse pedaço B aqui ele tem esse movimento, certo? E a gente descobriu a velocidade com que ele sobe, que é 18,75 metros por segundo. Beleza? A pergunta é: qual vai ser a altura máxima H que esse pedaço vai atingir? Para resolver isso aqui, você tem que usar a conservação da energia, que é o assunto anterior. Então você vai dizer que a energia inicial do pedaço B após a explosão já aconteceu, certo? Tem que ser igual à energia final do pedaço B. No início, o pedaço B possui apenas movimento, certo? Suponha que essa explosão aconteceu no solo ou algo assim. Solo. Beleza? Então só tem movimento. Massa do pedaço B, velocidade que ele tem ao quadrado, sobre 2, energia cinética. No final, na altura máxima, a gente sabe que a velocidade é igual a zero. Então a única energia que ele tem lá em cima é a potencial gravitacional. Então, mb vezes g vezes a altura que ele adquiriu. Aqui eu posso cancelar massa com massa, colocando os valores 18,75 ao quadrado sobre 2 é igual a gravidade, vamos considerar 10 vezes h, e se você fizer essa conta, a altura máxima que ele atinge vai ser aproximadamente 17,58 metros. Essa é a minha resposta do item C. Na lista de exercícios eu vou colocar alguns exercícios muito parecidos com esse aqui, tá bom? E como último exercício da aula, esse aqui é bem legal porque envolve foguete, envolve variação de massa, e eu vou te ensinar como tratar essas coisas de uma maneira bem simples. Um foguete de massa 2.000 kg viaja pelo espaço vazio com velocidade de 12.000 km por hora. A fim de aumentar a velocidade para 18.000 km por hora, então ele quer acelerar, né? O foguete ejeta para trás uma quantidade de combustível de 500 kg. Determine qual deve ser a velocidade de ejeção do combustível. Ou seja, eu quero a velocidade com que o combustível tem que sair para que o foguete seja impulsionado para frente para uma nova velocidade de 18 km por hora. Então eu vou desenhar. Então tem aqui meu foguete viajando com velocidade de 12.000 km por hora e tem uma certa quantidade de combustível aqui dentro que está viajando junto com o foguete, de tal maneira que a massa total, e quando eu falo massa total é a massa de tudo, inclusive o combustível, é de 2.000 kg. Após a ejeção do combustível, o que a gente vai ter é essa situação. O foguete viajando agora com uma velocidade de 18.000 km por hora, o combustível foi ejetado com uma velocidade que a gente não conhece, a gente quer descobrir. A massa que foi ejetada é de 500 kg. Então a massa do foguete depois da ejeção, 1.500 kg. Porque ele perdeu 500. Então vamos delimitar bem. Isso aqui é antes da ejeção, isso aqui é após a ejeção. E tudo isso é um sistema isolado. Eles trocaram forças apenas entre eles. Então a gente pode escrever que a quantidade de movimento inicial ou antes é igual à quantidade de movimento final depois. Então no início eu tenho um corpo bem grande de massa 2.000 kg se movendo com uma velocidade de 12.000 km por hora. Depois eu tenho dois corpos separados, um andando para frente, que é o foguete, de massa 1.500 e velocidade de 18, mais um segundo corpo, que é a quantidade de combustível de massa 500, andando com uma velocidade v, que eu não sei. Você perceba que essa velocidade é contrária ao meu movimento. Então, quando você terminar a conta, vai aparecer naturalmente um sinal negativo para a velocidade. Vamos fazer a conta então. Desse lado a gente tem 24 milhões. Aqui a gente tem 27 milhões. Mais 500 vezes V.
Bom, o 27 vai passar para lá negativo, então eu vou ter 24 milhões menos 27 igual a 500 vezes V. E aqui a gente vai ter um número negativo, né? Que é menos 3 milhões igual a 500V. E se eu passar o 500 dividindo, a velocidade é igual dividido por 500. E a velocidade de ejeção foi de menos 6.000 km por hora. Então, para resumir, você perceba que você não sabe como a massa foi ejetada, você não sabe quanto tempo demorou para essa massa ser ejetada, você não tem informação nenhuma do que aconteceu durante o processo. Você conhece apenas a condição inicial e a condição final. Considerando que a quantidade de movimento se conserva, você consegue descobrir qual é a velocidade que o combustível tem que ser ejetado. Existe uma série de problemas que a gente pode trabalhar, eles parecem extremamente complicados, mas você consegue resumir nessas linhas aí que estão escritas. E eu vou passar a lista para vocês praticarem em casa então. Um abraço a todos, espero que todos estejam bem aí.